do livro de Josué, capítulo 24. A partir do verso... Aliás, nós poderíamos ler, irmãos, a partir do verso 1 até o verso de número 28. É um texto um tanto quanto longo, mas ele se faz necessário porque é um texto histórico e nós precisamos estar trazendo à memória os detalhes que envolveram realmente toda aquela circunstância, para a gente entender exatamente, ou pelo menos ter uma ideia bem aproximada do que estava acontecendo naquele momento em que Josué pronunciou essas palavras diante do povo de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, a gente vai ter um tempinho para continuar sentados. Então vamos aproveitar para levantar. Peço que você possa concentrar-se, pedir ao Senhor realmente que Ele lhe dê a concentração devida e, acima de tudo, o temor nos nossos corações a partir de agora, para que a gente esteja reverentemente manuseando a sua santa e bendita palavra. Diz assim a palavra do Senhor, num texto que tem como título Josué despede-se do povo, e mais adiante ele fala da renovação da aliança. Então diz assim a palavra do Senhor: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu os vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vossos pais, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve que vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes e habitastes nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e serve-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito,
e serve o Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos por meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados, se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos. Então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir, e disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali, debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Deus amado e bendito Senhor, aqui, ó Pai bendito, nos entregamos ao Senhor, já te agradecendo, ó Pai, por tudo que o Senhor permitiu nas nossas vidas durante este dia, durante a semana que encerrou-se, ó Pai, no dia de ontem, e que a Tua palavra lida nesse instante, ó Pai amado, seja de fato dirigida aos nossos corações pelo Teu Espírito Santo, de maneira que o nosso coração receba com alegria, e que nós possamos, à luz da Tua palavra, refletir também, ó Deus, sobre a trajetória de vida a qual nós temos trilhado, o que de fato nós temos feito com aquilo que o Senhor nos concede, com as oportunidades, ó Deus, que o Senhor nos dá a cada dia, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, que tem se renovado sobre as nossas vidas a cada dia. Ajuda-nos a refletir nesses instantes, ó Deus amado, em que passaremos em Tua casa e diante da Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Os irmãos conhecem certamente a história de Josué, o grande líder que foi. Desde o momento em que o Senhor Deus o chama com a tarefa e com a incumbência de substituir nada mais, nada menos do que o grande líder Moisés. E o livro de Josué, em particular, traz a narrativa de praticamente todo o seu ministério. Nós vamos ser informados, é claro, a respeito de Josué também em outros livros, mas o livro que traz o seu nome nos fala acerca dos principais episódios que o povo de Deus vivenciou
sobretudo tendo Josué como líder, como aquele que estava à frente e devia guiar o povo de Deus naquele momento da história. Os irmãos sabem que Josué assume essa liderança do povo de Deus, estando eles bem próximo da terra prometida, não é? Sendo separado tão somente pelo rio Jordão, em época de cega, em época de cheia, mas a partir dali, diante da orientação de Deus e das promessas que o Senhor faz, sobretudo de ser com ele, de ser com o seu povo, eles se lançam na travessia do Mar Jordão. O Senhor ali faz milagres, prodígios, maravilhas, abrindo já o rio para que eles ultrapassem, e a partir daí eles começam, ainda sob a liderança de Josué, a fazer as primeiras incursões na terra prometida e a travar as suas primeiras batalhas, né? Entre elas, eles são levados a pelejarem contra a fortificada cidade de Jericó, né? E os irmãos conhecem essa história. Mas, enfim, são muitas batalhas que são travadas sob a liderança de Josué, e o livro fala claramente como Deus dá a vitória em cada uma dessas situações. Pois bem, quando nós chegamos no texto em que nós lemos, nós já estamos adentrando o final deste livro. Nós já estamos na altura do capítulo 24 e, portanto, o último capítulo do livro de Josué. Se os irmãos prestarem atenção, logo após o texto que nós lemos, a palavra do Senhor vai nos informar justamente acerca da morte de Josué. Foi justamente onde nós paramos. A partir do verso 29, a palavra do Senhor vai nos trazer essa informação e vai trazer alguns detalhes que envolveram essas circunstâncias. Portanto, Josué encontrava-se agora no final, não apenas do seu ministério, mas no final da sua vida. Ou seja, ele estava encerrando a sua trajetória, ele estava cumprindo as últimas horas, os últimos dias, os últimos instantes do ministério e da tarefa que Deus havia confiado a ele, ao qual, inclusive, ele havia se dedicado a sua vida inteira e procurado, de fato, fazer isso com zelo, com esmero, com fidelidade, sempre dando o exemplo, sempre procurando ir à frente das batalhas, sempre exortando o povo, sempre procurando trazê-los à responsabilidade, e Josué fez isso durante todo o período da sua atividade. E agora, mesmo no final dela, Josué, então, depois de ter alcançado todas estas vitórias, depois de ter feito realmente a divisão das tribos, de ter realmente repartido toda essa herança de conformidade com a orientação do Senhor, ele, pressentindo realmente que o seu ministério e a sua vida estava chegando ao final, ele reúne o povo de Deus e aí, então, proclama ou procede essas palavras. Em síntese, ele busca fazer a nação refletir acerca das grandes maravilhas que o Senhor tinha feito na vida daquele povo, desde o tempo em que, de fato, ele chama a Abraão e o torna peregrino por uma terra desconhecida, e onde ele sai realmente à procura de um lugar, tão somente confiando na promessa do Senhor, né? E ele traz a lembrança ao povo de tudo aquilo que Deus fez, no sentido de cumprir cabalmente cada uma de suas promessas na vida do seu povo, durante essa peregrinação, sempre os livrando com braço forte, sempre suprindo as suas necessidades, mesmo em meio a murmurações, a dúvidas, a desobediências, a apostasia,
mas o Senhor sempre estava sustentando aquele povo e os mantendo, de fato, no centro das suas promessas. Então, tendo Josué reunido o povo, ou pelo menos uma grande representatividade do povo a partir das suas lideranças, Josué faz essa reflexão, cita esses principais fatos que ocorreram no decorrer da história, e agora Josué chama-os à responsabilidade. Ele diz, olha, é como se ele estivesse dizendo, olhem para aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Lembrem-se das promessas do Senhor. Lembrem-se de como Ele moveu o seu braço forte em favor do seu povo, sempre nos dando vitórias, sempre nos garantindo a sobrevivência e a prosperidade, sempre cumprindo, sendo sempre fiel às suas promessas. Então, agora, e diante de tudo isso, está findo o meu tempo, nós não sabemos o que acontecerá a partir de amanhã, o que é que o futuro nos reserva, mas eu sinto que eu devo chamá-los a atenção e proporcionar para vocês esse momento de reflexão, a fim de que vocês analisem tudo isso e decidam a quem vocês devem servir. E a grande exortação que ele faz é em torno, irmãos, do serviço e da adoração ao Senhor. Então, o capítulo 24 do livro de Josué, ele narra um solene momento da história do povo de Israel. Foi o momento em que Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, na cidade de Siquém, para apresentar ao povo suas palavras de despedida, pois pressentia que seus dias estavam se findando. Naquela ocasião, Josué discorreu junto ao povo sobre os grandes momentos da história de Israel, desde o chamamento de Abraão até a conquista da terra prometida, a terra onde eles se encontravam. Com base na ação providencial de Deus a favor de seu povo, comprovada nos episódios recordados, Josué reclamou o povo e conclamou a uma renovação de compromisso e de aliança, pois este estava se esquecendo de Deus e de sua aliança com Israel. Então não foram poucos os momentos que, apesar do povo de Deus estar gozando de todos esses benefícios da parte do Senhor, eles viraram as costas para o Senhor, eles desobedeceram ao Senhor e se afastaram da sua presença. Então, as desafiadoras palavras de Josué relativas à renovação da fidelidade ao Senhor são bem conhecidas. Agora, pois, temei ao Senhor e serve-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviam vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e serve ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviam vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Versos 14 e 15 desse capítulo 24. A decisão de Josué, irmãos, foi com certeza uma decisão sábia, pois ela aponta realmente para o temor que sentia em relação a Deus. E a Bíblia declara que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O livro de Provérbios nos informa assim. Todos são chamados a tomar essa decisão na sua vida. Porém, meus queridos, percebe-se à luz deste capítulo 24 do livro de Josué, que a decisão de servir ao Senhor, ela requer de nós algo. E esse algo, irmãos, aponta
na direção de firmeza e de determinação. E é claro que isso tem implicações nas nossas vidas. Servir ao Senhor, amados, não é algo que nós podemos acrescentar ao curso natural das nossas vidas, a ponto de que nós temos um estilo de vida e, de repente, a gente se sente atraído por um convite ou por alguma coisa, de repente vê-se na igreja, e a gente começa a frequentar a igreja, começa até a fazer parte daquela igreja, mas isso não nos traz mudança nenhuma na nossa trajetória, não nos traz nenhuma reflexão. Então, servir e adorar a Deus, irmãos, não é algo que pode ser feito de qualquer maneira. Porque, nas palavras de Josué ditas aqui, nosso Deus é um Deus zeloso. Ele é um Deus santo. Quando a gente lê o livro de Isaías, o capítulo 6, e a gente vai ser informado com propriedade acerca da santidade de Deus, e o sentimento que o profeta tem despertado no seu coração, quando de fato percebe-se nessa condição diante de Deus, um Deus santo e ele pecador, a conclusão dele é: ai de mim. E os irmãos conhecem também essa história. É preciso que ele passe por um processo de santificação, de mudança, até que ele possa sinceramente responder ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. E aí sim poder ser de fato uma testemunha e um representante, uma pessoa que representa o próprio Deus na terra. Queridos, isso é um privilégio muito grande para homens falhos e pecadores que não sabem fazer outra coisa a não ser pecar. Eles não sabem fazer outra coisa. Se Deus abrir um pouco mão das nossas vidas, nós certamente, e de uma maneira muito rápida, iremos tranquilamente fazer aquilo que a gente sabe fazer, ou seja, vamos pecar, desenfreadamente. E Josué estava chamando o povo justamente a essa atenção, porque ele sabia da responsabilidade que pesava sobre os seus ombros, e sabia que o seu interstício, o seu período de tempo estava por encerrar, assim como o nosso período irá passar. E a questão é: qual é o legado que nós vamos deixar? O que é que vai ser da congregação presbiteriana de Mangabeira quando nós não estivermos aqui? Será que nossos filhos vão receber esse legado, vão levar esse trabalho adiante? Será que outras pessoas vão ouvir falar de Cristo e vão se render ao seu senhorio aqui nesse lugar? Ou será que nós estamos deixando o tempo passar, entra dia e sai dia, semana e sai semana, e a gente não sabe aonde nós queremos chegar? Muitas vezes, irmãos, nós estamos vivendo uma vida cristã dessa forma, achando que um momento de culto, de oração na terça-feira, outro momento de culto na quinta-feira, e 2 momentos no domingo, ou seja, 4 momentos de 1h30 por semana, isso é suficiente para a nossa vida cristã, e nem isso. Então, queridos, chega um momento da nossa vida que nós precisamos ser chamados à atenção, e quem chama a atenção não é A ou B, não, é o próprio Deus por intermédio da sua palavra, é isso que Ele faz. E nós não podemos negligenciar essa palavra, nós não podemos negociar com ela e simplesmente viver um cristianismo de Deus te ama, de Jesus te ama. Nenhum dos profetas foram mortos, perseguidos, porque disse que Jesus ama ninguém, mas porque conclamou as pessoas ao arrependimento. Então, queridos, viver uma vida de louvor e de adoração ao Senhor traz implicação para as nossas vidas. Ele não é um produto que a gente coloca na nossa rotina diária.
e a gente segue o curso natural das nossas vidas. Mas a nossa vida de adoração, irmãos, ela se estende a todas as áreas da nossa vida. Isso não está restrito ao ambiente de igreja, ao ambiente de congregação. Então, queridos, diante desse texto e procurando identificar essas características ou essas implicações que o serviço e a adoração ao Senhor trazem para a nossa vida, nós queremos destacar, em primeiro lugar, que a decisão de servir ao Senhor, ela é livre. Ninguém pode obrigar ninguém a servir ao Senhor. Ninguém pode obrigar. Eu não posso pegar qualquer um dos irmãos aqui e trazer a força para a igreja, nem eu e nem ninguém pode fazer isso. O que se pode fazer é o que se faz, é, à luz da palavra de Deus, procurar formar um lastro seguro de argumentação que possa persuadi-los a, de fato, refletirem quanto a isso e tomarem as suas decisões. E aí eu não estou defendendo nada que diga respeito ao arminianismo, como se o homem ele fosse autônomo no processo de salvação para aceitar a Cristo ou para de repente servi-lo ou adorá-lo. Não. Nós temos a plena consciência, a plena convicção de que a obra de salvação pertence ao Senhor. Mas, amados, o Senhor Deus, ele não traz ninguém para servi-lo contra a sua vontade. Pelo contrário, quando Paulo fala acerca disso, ele diz: é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Então, Deus, ele cria no nosso coração justamente o desejo de lhe servir e de lhe adorar. Então é aí e a partir daí que de fato o homem confessa a Deus, o homem entrega a sua vida a Cristo e o homem toma essas decisões. Então, nesse aspecto, a vontade de Deus é soberana, mas ela passa por uma ação na vida de cada um de nós, né? Na junção da nossa vontade, pois Deus nos faz reagir assim. E, dizendo isso desta forma, eu repito, a decisão de servir a Deus, ela é livre, e ninguém pode, de certa forma, tolhê-los ou obrigá-los a isso. Josué deixou bem claro para o povo, irmãos, que ele e sua casa haviam decidido servir ao Senhor. Contudo, ele não obrigou as pessoas a fazer o mesmo. Isso porque a decisão de servir ao Senhor, ela é pessoal e individual, não podendo então ser imposta. Ele simplesmente disse: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. A responsabilidade, portanto, irmãos, quanto a essa tomada de decisão, ela é pessoal e ela é livre. Porém, aquilo que nós fizermos, nós prestaremos contas, não é? Nenhum dos irmãos aqui tem o poder de salvar ninguém, e nem mesmo de salvar a si próprio, né? Mas essa é uma responsabilidade que não se pode transferir. Não tem como a gente repassar para os nossos filhos, por mais que a gente goste deles, por mais que a gente goste de determinada pessoa, de determinado amigo, de determinado familiar. O que a gente pode fazer é falar de Cristo, é falar da Bíblia, é apresentar o plano de salvação, é orar por aquela pessoa. Mas a decisão, ela é livre, irmãos. No entanto, trará consequências, tanto se nós respondermos afirmativamente ao chamado de Deus, como se endurecermos o nosso coração
e o negarmos diante dos homens. Então, queridos, nós podemos conversar com as pessoas, podemos aconselhar as pessoas, podemos tentar persuadir as pessoas a tomar uma decisão, mas não podemos forçá-las. A decisão de servir ao Senhor é tão livre e pessoal que o próprio Senhor, a respeito desse assunto, conforme o relato de Apocalipse, ele diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E se tratando de eleição e salvação, é aquilo que nós dissemos. É claro que a decisão não é do homem, pois é dom de Deus. É Ele quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Mas a decisão de viver uma vida marcada por santidade, fidelidade e consagração passa pela vontade e pela determinação de cada um. E diante dessa liberdade, verificamos quão justa é a sentença divina pronunciada em Gálatas 5, versos 7 e 8, que diz: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, servir ou deixar de servir ao Senhor é uma decisão livre e individual, embora todos nós sejamos convidados a fazer e fazer com alegria, né? Salmo 100, verso 2, nós somos convidados a servir ao Senhor com alegria. Segundo lugar, queridos, a decisão de servir ao Senhor, ela requer de nós seriedade, compromisso. Traz essa implicação para as nossas vidas. A partir do momento em que Josué exortou o povo e lançou o desafio quanto à urgente necessidade de uma decisão, o povo então precipitadamente respondeu, no verso 16: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porém, foram de logo advertidos por Josué quanto ao perigo de um compromisso superficial. Versos 19 a 22, que diz: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus zeloso, Deus santo, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Então muitas pessoas, amados, hoje deixam-se levar pela emoção e tomam decisão para as quais não estão devidamente preparadas. A decisão de servir ao Senhor, ela não pode ser tomada dessa forma, precipitadamente, onde a gente possa estar sendo levado por nossas emoções ou por qualquer outros sentimentos humanos, além de uma convicção forte no nosso coração de que de fato Deus está falando ao nosso coração e transformando as nossas vidas. Então, diante das solenes palavras de Josué, percebemos como é sério a decisão de servir ao Senhor. Precisamos então tomar muito cuidado com uma profissão de fé meramente verbal, com uma vida cristã apenas de aparência e com uma decisão prematura e superficial, fruto apenas da emoção e destituída de qualquer convicção. É preciso haver temor
e seriedade nesta decisão. Advertindo sobre a seriedade que caracteriza os compromissos assumidos com Deus, a palavra do Senhor nos diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fizeste. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Eclesiastes 5, 4 e 5 nos diz taxativamente isso. Então, isso nos induz e nos leva a uma reflexão de que nós não podemos fazer uma promessa diante do Senhor e não cumpri-la. Melhor que nós não a façamos. A palavra de Deus não está nos deixando à revelia. Não. Ela está nos chamando à seriedade dos nossos compromissos com Deus. Porque nós não podemos viver uma vida dividida entre Deus e qualquer outra coisa. Pois tudo aquilo que a gente canaliza as nossas atenções e dar essa prioridade que deveria ser de Deus nas nossas vidas, como a palavra do Senhor nos recomenda, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e nós o fazemos diferente, nós estamos incorrendo, na melhor das hipóteses, além da desobediência, é claro, na idolatria. E nesse sentido, cada um de nós aqui podemos ter o nosso coração abarrotado de ídolos que nós construímos a cada dia. Coisas ou pessoas que estão tomando o lugar de Deus nas nossas vidas. Às vezes nós pensamos que porque nós ofertamos ou porque nós dizimamos, nós estamos fazendo tudo. Nós perdemos, irmãos, completamente a noção das coisas, a verdade de que tudo vem de Deus. Ele é quem nos dá 100% de tudo, inclusive das nossas vidas. Ele nos dá 7 dias por semana, para a gente fazer de tudo, e nos recomenda a guarda do domingo. Hoje em Salgado de São Félix nós estamos vendo esse assunto, a importância do dia do Senhor. E num outro momento, num momento paralelo, nós estávamos analisando o contexto atual das igrejas, onde os irmãos entendem apenas que o dia do domingo é um dia de descanso, no sentido de não fazer nada, de se deitar numa rede e ficar se balançando para lá e para cá. Dia de domingo, irmãos, é possível que você encontre igrejas já abandonando as escolas bíblicas dominicais. Vamos fechar esse negócio, que isso não tem futuro não. Quantas propostas têm aparecido desse sentido, e você quer manter esse trabalho, e muitas vezes você é até taxado de arcaico, de retrógrado, porque igreja tal não tem escola bíblica dominical, faz um culto só de 3 às 4, que equivale à escola bíblica e ao culto da noite, e o restante fica livre para os irmãos irem para a praia, para o shopping, para o futebol, para o lazer, seja lá qual for, para ficar em casa assistindo televisão. Essa tem sido a realidade do dia do Senhor para muitos de nós. Quando esse dia, irmão, à luz das Escrituras, deve ser completamente reservado para o serviço e a adoração do Senhor. Mas quantos de nós já perderam de vista essa realidade? Quantos de nós, irmãos? E nós estamos servindo ao Senhor, ou dizendo que estamos servindo, tentando convencer a nossa consciência de que estamos envolvidos nessa tarefa,
mentindo para a gente mesmo, criando argumentos para que a gente acredite, para que a gente convença a nossa própria consciência de que estamos fazendo isso, e que não fazemos mais porque somos coitadinhos, estamos sofrendo, estamos injustiçados, e a gente não tem condições de fazer coisa alguma. Então, queridos, a decisão de servir ao Senhor, embora ela seja livre, ela traz implicação sobre as nossas vidas. E uma dessas implicações é que ela exige compromisso. Josué deixa isso bem claro. Vai servir a Deus? Vai. Então tira todos os ídolos aí do meio do povo. Tira tudo. Tira tudo. Destrói esses ídolos, acaba com esses altares e vão servir ao Senhor. Vão servir ao Senhor. Então, ela traz essa implicação do compromisso e requer de nós seriedade, irmãos. Seriedade. Uma outra característica que está presente no ato de servir e de adorar ao Senhor é o fato de que o nosso Deus, ele exige exclusividade. Ela deriva exatamente desse ponto que nós falamos, dessa seriedade e desse compromisso. Mas o nosso Deus é um Deus de exclusividade. Ele não entrega a sua glória a ninguém, assim como ele não aceita um serviço e uma adoração pela metade, feito de qualquer jeito, quando eu acho que devo, quando eu tenho vontade, e daí por diante, E aí, irmãos, eu quero já dizer de antemão que a gente reconhece, entendeu, as falhas, as limitações humanas, as dificuldades, mas entendendo também que essa tem sido uma realidade na vida do povo de Deus desde o Antigo Testamento até o dia de hoje. Isso não é privilégio da igreja atual, não. Mas assim, o nosso tempo ele é passageiro, e a palavra do Senhor nos recomenda que nós devemos remir o tempo, porque nós vivemos dias maus. A palavra do Senhor diz que nós devemos trabalhar de dia, enquanto a noite não vem, porque de fato ela vem quando ninguém trabalha. Hoje eu estava citando como exemplo a vida do irmão Assis. Ele é o tesoureiro tanto da federação quanto da confederação, um senhor que a semana passada completou 70 anos. Eli Firmino aqui é um exemplo disso, 70 anos. O Assis, ele ainda está numa situação, eu diria, mais agravada, porque é uma pessoa que já passou por 3 cirurgias do coração. 3 cirurgias do coração. Há 15 dias atrás, nós estávamos em Poço Dantas, limite com o estado do Ceará. Você sai de João Pessoa e cruza todo o mapa da Paraíba e vai para a última cidade, limite com o Ceará. É lá, Poço Dantas, 500 e poucos quilômetros. E ele estava lá conosco. A gente marca uma reunião no Bancários, ele vai. A gente marca uma reunião em Jaguaribe, ele vai. A gente fala do Congresso Nacional em abril, ele já comprou a passagem. Já está pagando a sua inscrição. É um camarada que, de fato, ele diz, eis-me aqui. E tem convicção realmente do seu chamado. Será que ele não tem as limitações dele? Será que ele não sabe que a qualquer momento ele pode partir dessa para melhor, não? Será que ele não tem essa consciência, não? Ele tinha todos os direitos do mundo e todos os argumentos que ele quisesse levantar, e nenhum de nós poderíamos questioná-lo em nada, porque de fato são 70 anos, são 3 cirurgias no coração. Mas ao contrário, mesmo dentro dos 6 que fazem parte da federação, é uma pessoa que a gente olha e a gente se espelha. E aí muita gente se escandaliza quando olha para a palavra de Deus, quando encontra Paulo dizendo assim, olhe meu amigo, meu irmão, olhe para mim, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Aí os crentes hoje estão dizendo, não pai, tu olha para Cristo, olha para Deus, olha, vai perder tempo olhando para mim, olha para Deus direto, olha para Cristo direto. Como? Será que a gente vê Deus? Olhe para Deus.
Como é que você vai ver Deus, ver Jesus? Para fazer isso, você tem que ler as Escrituras. A igreja não lê as Escrituras. Como é que ela vai ver Deus? Como é que ela vai ver Cristo? Se não através das nossas vidas. Essa tarefa, irmãos, Deus não entregou a anjos. Ele entregou a homens falhos e imperfeitos como nós. E nós fazemos não é porque a gente é forte, não. Não é porque a gente não sinta dor, não é porque a gente não tenha problema financeiro, não é porque a gente não tenha problema dentro da nossa casa, na nossa profissão, na nossa vizinhança e assim por diante, não. Olha para o início do livro de Josué, que é onde nós estamos meditando, que você vai encontrar quando Deus chama Josué e o anima. A promessa é de ser com ele todos os dias. Olha para a promessa de Cristo, quando ele comissiona os seus discípulos: estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. E é isso que nos sustenta, irmão. E nós perdemos essa perspectiva. E muitas vezes nós queremos viver a nossa vida cristã com base nas nossas forças. É aí que não vai. Nós perdemos essa ligação, esse elo de oração, de leitura da palavra, de serviço verdadeiro e de adoração intensa, de culto doméstico. Basta 4 dias na semana, oração, doutrina, o que já seria demais. E para a gente, muita gente na igreja do Senhor não tem condição. É muita coisa para se cumprir, é muita tarefa. Queridos, nós precisamos olhar para a realidade de onde nós estamos e entender, sobretudo como pais de famílias, como chefes de famílias, nunca a família foi tão atacada como hoje. Estão fazendo de tudo para desencaminhar os nossos filhos. E nós estamos dormindo. Nós não os exortamos nem para vir para a escola bíblica dominical, para aprender. Agora, depois, aí a gente está lamentando. A gente está vendo direto os exemplos acontecendo. Os jovens sendo tragados. E a gente está em casa investindo em outras e outras coisas, menos na vida espiritual dos nossos filhos. Às vezes até sem dar o exemplo pessoal. Aí depois a gente lamenta: eu não sei onde foi que eu errei, não sei por que isso, não sei por que aquilo. Aí bota a culpa no próprio Deus. Era isso, irmãos, que Josué estava fazendo nesse momento. Ele estava pressentindo os seus últimos dias chegando. E ele estava chamando o povo para um intenso momento de reflexão, pois ele sabia que a partir dali viriam dias difíceis. Porque quem disse aos irmãos que seria fácil? Porque Cristo não foi. Você pode manusear as Escrituras, você não vai encontrar Cristo dizendo que Ele é o dono do ouro e da prata, e que você, vindo para cá, você vai ter toda a solução dos seus problemas. Pelo contrário, Ele diz que na vida nós teremos sim aflições. Mas a nossa recomendação, a recomendação que nós recebemos é de ter realmente bom ânimo. É porque Ele está conosco. Nosso Deus não é um Deus que nos abandona, que nos fez e largou a nossa própria sorte, não. Porque se fosse isso, nós estávamos perdidos. Ele é um Deus que fez promessa e que tem sido fiel para as suas promessas. E Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele chamou você e Ele vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Mas isso não é contrário à sua vontade, não. Isso passa por um desenvolvimento no seu coração. E você faz isso com alegria. Deve fazer com alegria e não gemendo. Porque servir ao Senhor, irmãos, é privilégio glorioso. Irmão Eli, hoje, quando eu passei na sua casa para pegá-lo, ele disse: irmão, é luta, não é? Eu disse: é, irmão, é luta. No entanto, é muito prazeroso. Porque é uma luta que você já entra sabendo que é mais do que vencedor. E como diz o canto, né, bem guardado desse jeito. Desistir por quê? Diante da primeira cara feia, diante do primeiro descontentamento, do primeiro conflito interpessoal.
desistir. Eu não quero mais ser sócio, eu não quero, eu não quero mais, não quero dirigir, não quero mais não sei o quê. Ficar em casa, vou mandar o dízimo pelo correio. Liga para o irmão passar, eu entrego o envelope. A vida cristã, irmãos, não é isso. Não é isso. Então ela exige exclusividade. Depois que o povo compreendeu a seriedade da decisão e se dispôs a renovar o compromisso com Deus, Josué declarou: agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. E o povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Versos 23 e 24. O povo não encontrou dificuldade em lançar fora os deuses estranhos, porque compreendeu que o Senhor exige exclusividade. A dedicação da vida ao Senhor inevitavelmente implica em lançar fora algumas coisas. Para servir a Deus com exclusividade, irmãos, é preciso abrir mão de tudo que possa ocupar em nossa vida o lugar que é dele, de Deus. É preciso haver renúncias, conforme Mateus 16, 24 e 26. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que proveito, ou que aproveitará o homem, se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, declarou o próprio Senhor Jesus Cristo. O primeiro mandamento da lei de Deus também declara nesse mesmo sentido: não terás outros deuses diante de mim. Deus não aceita, irmãos, adoração dividida. A carta endereçada à igreja de Laodiceia denuncia justamente a falta de exclusividade na fidelidade com Deus, quando o Senhor Jesus diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Apocalipse 3, 15 e 16. Então, a decisão de servir ao Senhor nos chama a dedicar-lhe exclusividade, irmãos. O nosso coração não pode ficar dividido, mas tem de voltar-se inteiramente para o Senhor, conforme o texto de Deuteronômio. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas ao Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. O nosso amor a Deus deve ser, então, desse tipo, irmãos. Deve ser de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças, como o Senhor Jesus afirma. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então, amados, diante desse texto, diante da palavra de Deus, diante da nossa própria realidade, da realidade das nossas vidas, nós somos chamados, sim, a um momento de reflexão na presença de Deus. Nós precisamos reconhecer as nossas falhas, reconhecer a bondade e a fidelidade do Senhor, reconhecer que, de fato, a nossa vida ela é limitada, ela é passageira. A Bíblia Sagrada, quando fala disso, diz que nós somos como um sopro, essa é a nossa vida. Nós não sabemos o dia de amanhã.
Então, invistam nos seus filhos, invista na sua esposa, a esposa invista no seu marido. Devemos começar pelos nossos lares. É difícil, irmão. As dificuldades vêm, mas não desista, não se entregue. A ordem de Deus ainda é para marchar, é para o seu povo marchar, não é para parar, não é para retroceder, não é para ficar chorando, não. Entendeu? Sabemos que nós não somos super crentes, né? Nós não estamos acima da média, mas em Deus, irmãos, nós podemos, né? Paulo, quando ele olha para as adversidades que têm surgido na sua vida, ele que passou por frio, por fome, por naufrágios, por prisões, por açoites, ele diz que aprendeu realmente a ser humilhado, a viver na fartura, a ter escassez. E aí ele lista todas as circunstâncias pelas quais ele passou. Ele reconhece quem ele é. Ele é simplesmente o principal dos pecadores. Ele é devedor a gregos e a judeus. Ele é devedor a tudo, ele é nada. Mas ele é aquele que diz que pode todas as coisas no Senhor. Pode todas as coisas no Senhor, né? Então, eu e você, a gente não pode não, nós somos fracos realmente, é tolice nós querermos fazer a coisa acontecer na força do braço, querer converter as pessoas no poder da argumentação. Não, nós pregamos a palavra, mas fazemos isso com consciência. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus, ainda é o Espírito Santo e sempre o será. Esse é o plano de Deus. Agora é tarefa nossa pregar o Evangelho. Tarefa nossa pregar o Evangelho a tempo, a fora de tempo. Então nós não devemos nos iludir e nem baratear a graça de Deus, não. Perdendo nosso tempo simplesmente dizendo às pessoas que Jesus lhe ama. Isso é uma verdade, Jesus ama. Mas Ele, como Deus, Ele é possuidor de todos os demais atributos seus. Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus que um dia se apresentará para julgar vivos e mortos. Ele é um Deus que não terá complacência no dia do juízo. Porque se Ele fizer isso, Ele é contrário à sua própria justiça. Ele é misericordioso, Ele é longânimo. Mas Ele é justo, Ele é zeloso, Ele é santo, Ele é fogo consumidor. Então, que a nossa resposta, irmãos, diante dessa reflexão e diante dessa indagação, seja com convicção, seja sem dúvidas, de que nós queremos, assim como Josué, servir ao Senhor e não a outros deuses, mas sim ao Deus que o chamou, ao Deus que supre, ao Deus que cuida e ao Deus que fez e estabeleceu aliança com o seu povo, aliança de sangue, aliança de vida, aliança que envolveu o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Então, embora essa decisão seja livre e compete tão somente aos irmãos, é uma obrigação que pesa sobre nós chamá-los a momentos de reflexões dessa natureza. E não tenham isso por mal. Fazemos isso justamente porque entendemos que um dia Deus nos chamará à prestação de contas. O que foi que você fez com a vida das ovelhas que eu entreguei para que você pudesse conviver com eles? Então, irmãos, a gente não pode levar a nossa vida achando que a gente não tem responsabilidade, não. E essa responsabilidade, ela está compartilhada nos ombros de cada um e de cada uma. Você foi chamada para isso. Você foi chamado exatamente para isso. Embora você não seja um pastor, você não seja um presbítero, você não seja um diácono, mas você é um representante de Cristo.
Você é nova criatura, você é um embaixador, você é povo e propriedade escolhida de Deus com uma tarefa. Qual é a tarefa? Falar, anunciar as promessas, as maravilhas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, que Deus nos abençoe. Nós agradecemos a rica oportunidade.